Fala pessoal, tudo bem? 2020, chegamos aí em 2020, vamos fazer aqui uma retrospectiva da economia brasileira em 2019. Várias coisas aconteceram e muitas coisas interligadas, e é muito importante entender o que aconteceu em 2019 para a gente entender o que vai acontecer ou o que tende a acontecer em 2020. Vamos lá? Falando dos principais pontos, eu listei vários pontos que aconteceram em 2019 que irão influenciar a economia como um todo a partir de 2020 nos próximos anos. Um dos pontos importantes que aconteceu em 2019 foi o que? A reforma da Previdência. Por que a reforma da Previdência foi um fator tão importante? Por que dominou tanto o noticiário? E por que todo mundo falava disso? No Brasil, um dos grandes problemas que a gente tem é que o Estado brasileiro ele gasta mais do que arrecada. Isso acontece na União, na maioria dos estados e municípios, ou seja, há um gasto muito maior do que o que é de fato arrecadado. Esse problema, no caso do governo federal, vinha se mantendo constante nos últimos anos. E por que a reforma da Previdência, onde que entra a reforma da Previdência nesse ponto? Quando a gente compara os gastos maiores do que a arrecadação, o principal componente dos gastos é gastos com pessoal ativo, que é quem está trabalhando, e principalmente com os aposentados. E esse gasto é um gasto difícil de você controlar. Por quê? Porque as pessoas vão vivendo cada vez mais, a medicina vai melhorando, ou seja, é um gasto público e que simplesmente o Estado não tem tanto controle assim. Então, a projeção que a gente fazia para os próximos anos é que essa conta não iria fechar sem ajustes. Ela é uma conta bastante problemática. Então foi feita uma reforma da Previdência, uma alteração, a principal grande alteração na reforma da Previdência foi a inclusão da idade mínima para quem está no setor privado, que não existia para homens e mulheres. E essa foi uma alteração fundamental, porque na grande maioria dos países tem sim a exigência de uma idade mínima e faltava isso no Brasil. Qual é a problemática de você gastar mais do que arrecada? Há uma pressão para aumento da carga tributária. Hoje, aumentar a carga tributária é retirar do setor privado, retirar das pessoas um recurso que irá para o consumo, ou seja, a movimentação da economia fica comprometida, você tributar empresas também, você diminui a atividade econômica, ou seja, resolver a questão das contas públicas via aumento de carga tributária seria uma solução ruim. Por meio do endividamento público, ou seja, se endividar ainda mais, é algo também problemático. O Brasil já tem um percentual do PIB já em dívida muito grande, e não seria uma maneira adequada aumentar a dívida para financiar gastos correntes, ou seja, gastos que não são investimentos. Então, seria uma problemática. Nesse ponto, a reforma da Previdência é um ponto essencial dos que eu listei para falar que aconteceram em 2019, fundamentais aí para o que vai acontecer na economia nos próximos anos. Outro ponto para se falar, o pessoal reclamou muito do PIB. O PIB brasileiro cresceu abaixo das expectativas. Ocorre que a projeção do PIB foi feita ainda no governo anterior, no governo Temer, e a projeção do PIB estava ali em torno de 2,5%. Essa projeção não se realizou. A economia brasileira cresceu aí 1 e pouco por cento, mas a gente nota que no final do ano houve um crescimento, um aumento do consumo, principalmente nas compras de Natal, e isso mostra que a economia tende a se acelerar, tende a retomar o crescimento econômico nos próximos anos, nos próximos meses. Então é fundamental observar esse ponto. Apesar do PIB não ter crescido exatamente o que foi projetado, sim, há um olhar, uma perspectiva de retomada do crescimento econômico já nos próximos meses. Vamos falar aí inflação. A inflação continua baixa, que é um fator bastante importante. Por quê? Porque a inflação sempre afeta as pessoas mais pobres, tendo em vista que as pessoas não utilizam tanto o sistema bancário, muitas vezes ainda utilizam a moeda ali, papel moeda, então essas pessoas elas acabam sendo mais afetadas pela inflação. Então, inflação baixa, positivo para as pessoas mais pobres. Esse cenário todo de inflação baixa, e o aumento da credibilidade nas contas públicas vai afetar o quê? Um outro componente fundamental
na economia, que é o quê? A queda na taxa Selic, a taxa de referência da economia brasileira. Ou seja, e por que a taxa Selic baixa é tão importante? Primeiro que a taxa influencia toda a queda dos juros da economia, ou seja, mais pessoas tendem a pegar empréstimos, mais pessoas tendem a consumir com juros mais baratos, mas principalmente o que a taxa Selic ela afeta também um grande componente das contas públicas, tendo em vista que a taxa Selic é um referencial para a rolagem da dívida pública que já tem no Brasil. Então, assim, lá atrás o país se endividou para pagar as contas, essa dívida ela tem que ser paga e muitas vezes ela acaba não sendo literalmente paga, mas você emite um novo título para financiar aquela conta do passado. E essa emissão de novo título, ela vem atrelada ao quê? A uma taxa de juros. E a taxa de juros baixa faz com que essa dívida tenda ao quê? A cada vez mais diminuir proporcionalmente ao PIB. Ou seja, Selic baixa, positivo para a economia, e é importante ressaltar que a Selic nunca esteve tão baixa quanto está agora, e vem em queda livre. Então, ponto fundamental também que eu listei para falar de 2019. Vamos falar um pouquinho das mudanças que aconteceram em relação ao FGTS. O FGTS e outras questões trabalhistas que foram alteradas são de fundamental importância. Primeiro, o FGTS ele acaba funcionando como um estímulo ruim para a produtividade do brasileiro. Por quê? Imagine só que o funcionário ele tem uma parte do que lhe é de direito, ou seja, está no custo do empregador o FGTS, e aquele valor fica ali retido para o funcionário receber em algumas ocasiões. Por exemplo, um financiamento imobiliário, ou o fator principal que acontece é o que? Em demissão. O funcionário é demitido, né, sem justa causa, e aí ele recebe o FGTS. E aí o que acontecia na prática? O que acontece na prática? Que faz a produtividade do trabalhador brasileiro ser muitas vezes menor do que de outros países, quando você faz a comparação. Tem um FGTS ali, então o sujeito ele faz um certo corpo mole. Por quê? Porque se ele for demitido, ele vai receber o FGTS. Então, há vários estudos que mostram que o FGTS ele influencia o quê? Numa diminuição da produtividade média do brasileiro. Naquelas comparações, você precisa de 5, 8 brasileiros para trabalhar a mesma coisa do que em outro país envolvido, 5 brasileiros para um japonês ou um americano, essas comparações. Então é fundamental uma mudança no FGTS. Então o governo está liberando cada vez mais recursos do FGTS, há uma série de iniciativas para mudar a cara do FGTS ou até mesmo extinguir o FGTS, que eu acredito que seja uma tendência. Outra coisa, mudanças que aconteceram com a MP da Liberdade Econômica, facilitar a abertura de empresas, pequenos negócios, startups, abertura, fechamento, desburocratizar. Você precisa criar um ambiente propício para que as pessoas acreditem na economia, coloquem seu dinheiro na economia, invistam, e assim, né, as coisas aconteçam. Mais geração de emprego e por aí vai. Um outro ponto que eu acho que é fundamental falar também, né, das alterações que a MP da Liberdade Econômica trouxe em relação à legislação trabalhista. Teve algumas mudanças ainda no governo Temer, que foram aumentadas agora. Precisa falar um pouco que a CLT no Brasil, a legislação trabalhista, ela é uma legislação comparada a outros países do mundo extremamente rígida, precisa melhorar, precisa flexibilizar, né? Os países mais desenvolvidos, ou os países que têm uma maior liberdade em relação às relações de trabalho, eles tendem a ter o quê? Mais trabalho e mais renda. Isso aí você vê, por exemplo, Estados Unidos e México. As pessoas vão para os Estados Unidos para trabalhar, né? Porque elas não estão atrás de uma proteção, né, em relação à legislação do Estado, mas elas estão atrás de trabalho. É importante para o trabalhador saber que o que protege ele é saber que na esquina ele pode arrumar um outro trabalho, uma outra renda. Essa é a maior proteção que ele pode ter. Então você precisa criar um ambiente onde haja isso. E aí você precisa o quê? Flexibilizar as leis trabalhistas para que coloque na cabeça de quem empreende, dos empresários, que se ele contratar
alguém, ele não vai ter uma super dor de cabeça se ele precisar muitas vezes demitir esse funcionário, trocar, eventualmente enxugar. Então, se não houver essa mentalidade, de fato, né, fica difícil você diminuir o desemprego no Brasil, que ainda continua bastante alto. Um outro ponto para que condensa todas essas coisas, e eu gosto de falar aqui no canal, é sobre os investimentos. E aí você tem todo um cenário propício para as pessoas o quê? Começarem a acreditar cada vez mais e colocarem o seu dinheiro o quê? Na renda variável, que são as ações e nos fundos imobiliários, que são, acho que acredito que os dois principais produtos aí que a gente tem de renda variável. E por que é fundamental isso? Eu falo que nos Estados Unidos, cerca de 60% dos americanos têm alguma ação, investem em negócios próprios por meio de ação. Ou seja, são sócios das grandes empresas. No Brasil, 0,5% dos brasileiros têm conta em corretora. Quando você pega o percentual dos brasileiros que têm ações de empresas, esse percentual cai cada vez mais. Ou seja, se os brasileiros não forem donos das empresas por meio das ações, eles não vão ter a mentalidade de que é no setor privado que é gerada riqueza, é no setor privado que são gerados empregos, renda. Então essa mudança de mentalidade vem um pouco também da educação financeira. Os brasileiros que conseguem investir e poupar, eles sempre olharam como únicas opções poupança, renda fixa. Então a partir do momento que esse juros menor faz com que os brasileiros olhem também o investimento através das ações, através de fundos imobiliários, eles vão dar o quê? Mais gás para onde de fato a economia tem que girar, que é no setor privado. Beleza? Espero ter contribuído aí para ter uma visão geral do que aconteceu em 2019 e vou fazer um vídeo aí também sobre as perspectivas da economia em 2020. Se você gostou, se inscreve aí no canal, clique em gostei e vou fazer mais vídeos em 2020. Um abração!